No período de isolamento social, é muito comum a preocupação com as questões do comportamento psicológico. Confinamento por muitos dias pode assim gerar reações diferentes comportamentais. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu entrevistei a psicóloga Sandra Feijó. Bem, um dos problemas mais frequentes que a gente tem se deparado com o isolamento social é o aumento da ansiedade. A ansiedade, ela pode manifestar-se diante de situações novas. E a necessidade que tivemos de mudar a nossa rotina e o fato de estarmos lidando com uma situação totalmente nova pode gerar esse quadro. A doutora também apontou alguns problemas que podem surgir neste período de isolamento. Um deles é a ansiedade e a depressão. Ela falou quais são os sintomas para esse tipo de situação. Inquietação, insônia, irritabilidade, dificuldade em concentrar-se podem ser sintomas de ansiedade. A depressão também é um outro quadro psicológico que pode surgir nesse momento. Ela pode manifestar-se principalmente através da perda de prazer em atividades que antes nos eram prazerosas e também através de um sentimento de desesperança. O estresse também pode apresentar-se nesse período, podendo ser observado através do aumento de conflitos. E diante de todo esse cenário, a especialista disse que é possível sim buscar ajuda psicológica mesmo em tempo de quarentena. O importante é você ter em mente que se você vier a sentir esses sintomas de uma maneira frequente ou contínua, você pode procurar ajuda psicológica mesmo nesse período de isolamento. O Conselho Federal de Psicologia liberou os atendimentos psicológicos online até mesmo para os profissionais que antes não o realizavam, com o mesmo rigor ético que realizamos em nossos consultórios. Existem muitos psicólogos que estão realizando atendimento nessa modalidade. Então, não espere passar essa situação para poder pedir ajuda, até mesmo para que você possa retornar às suas atividades normais, estando bem para executá-las quando este período findar. Outra questão apontada pela psicóloga é o convívio entre as pessoas que vivem no mesmo teto. Nesse período pode-se gerar conflitos. Ouça o que ela diz sobre esse assunto. Outra dificuldade que pode aparecer nesse período é a dificuldade em convivermos com as pessoas que moram em nossa casa. Todos nós amamos aqueles que nos cercam, mas isso não quer dizer que queremos ficar com eles 7 dias da semana, 24 horas por dia. Mudar de ambientes, fazer outras atividades, entrar em contato com as pessoas diferentes, como é na nossa vida numa situação normal, facilita o convívio com as pessoas de nossa casa, permitindo as trocas das experiências vividas ao longo do dia, o que fica limitado nesse período de isolamento social. Doutora Sandra também deu dicas para que esse período de confinamento possa ser enfrentado com o menor impacto possível dentro dessa questão psicológica em relação ao convívio familiar. Por isso, é importante respeitar os espaços privados dentro da mesma casa. Entender que as pessoas podem não querer interagir o tempo todo com todos ou com o outro, no caso da convivência de apenas 2 pessoas. E que isso deve ser respeitado. A convivência deve ser alternada entre momentos em que todos interagem e compartilham atividades em comum, com momentos em que as pessoas possam se dedicar a alguma atividade do seu gosto, sozinha, sem que o outro se sinta rejeitado ou ameaçado com isso. Presta atenção no que a doutora vai falar sobre a questão dos hábitos alimentares, oriundo dessa questão aí do isolamento social. Um outro ponto importante a ser observado com relação ao aspecto alimentar. Todos nós podemos comer para compensar uma série de sentimentos e não somente por fome. Podemos comer por estarmos tristes, cansados e também por estarmos ansiosos. E a pessoa pode compensar as dificuldades que está tendo em passar por esse momento através da comida. Esse tipo de comportamento já aparece muito em nossos consultórios em situações normais. Imagina nesse período tão diferenciado de nossas vidas.